a todos. Estamos iniciando a gravação de uma palestra a respeito da primeira Conferência Municipal de Saúde Mental de Rio Branco. Eu quero agradecer inicialmente aos organizadores por terem conseguido fazer essa conferência dentro dos protocolos da saúde, que é de distanciamento, a não aglomeração e o uso de máscaras. Eu vou inicialmente quebrar o protocolo, que é retirando a máscara. Por quê? Em face de eu estar sozinho, eu já posso retirar a máscara até para melhor compreensão e conhecimento. Esse uso de máscara nos deixou sem reconhecer muitas pessoas, só vendo pelos olhos, pelos cabelos. Eu nem tenho cabelo. Então eu gostaria de iniciar nessa conferência a falar sobre a saúde. Foi escolhido o tópico saúde mental, o impacto da saúde mental na população e os desafios e o cuidado psicossocial, principalmente durante a pandemia. Para falar de saúde, nós necessitamos primeiro definir o que é saúde, uma palavra de 5 letras, mas que é muito complexo. A Organização Mundial da Saúde definiu como o que é a saúde. A saúde é o bem-estar físico, mental, social e psicológico do indivíduo. Então a saúde não é só não ter dor ou não ter doença. Ela envolve 4 parâmetros importantes. Da nossa conferência será a saúde mental. A saúde física é aquela de não ter nenhuma doença física, de não ter nenhum acidente, de não ter nenhum defeito, nada. A saúde mental é associada à psicológica. As duas caminham juntos. A saúde social é aquela que envolve o trabalhador de ter um trabalho, ter uma renda, ter o sustento da família, ter um local de morar em condições de saúde e de higiene. Então, esses 4 itens é que formam a saúde do indivíduo. A saúde mental, ela é associada à saúde psicológica. Tem até uma frase que eu gosto de usar, que todo louco é doente mental, mas nem todo doente mental é louco. Então, a doença mental, ela é associada a um distúrbio psicológico e que vai dar sintomas. É por isso que o organismo vai sentir os sintomas psicossomáticos. Quem alguma vez já não teve que encontrar com alguém importante, ou que fazer uma prova, ou de prestar um vestibular e sentir aquele friozinho na barriga que era vontade de ir no banheiro? Isso é uma descarga psicossomática que causa uma diarreia. Quem não teve uma palpitação, um pouquinho de falta de ar, o coração acelerado, uma sudorese, ao ter algum evento importante, ao ir conversar com o governador, de repente e tal, e a pessoa sentir esses sintomas psíquicos causando um sintoma no seu organismo. A doença mental não é diferente, e a psicológica vem junto com a doença mental. Durante essa pandemia, nós encaramos, nesses 2 anos que estamos de pandemia, nós encaramos muitos problemas, Problemas de pessoas que perderam entes queridos, problemas de pessoas que sentiram medo de contrair a doença, problemas de pessoas que ficaram distanciados dos seus familiares, sem poder vê-los, sem poder abraçá-los, sem poder beijá-los, nesse período de pandemia, tudo isso causando uma ansiedade e uma depressão. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou agora recentemente um aumento de 63% de casos de ansiedade e 59% de casos de depressão. Eles aumentaram nesse período de pandemia do Covid. Por quê? Porque aumentando essa expectativa, esse medo, esse temor, de contrair uma doença ou de que alguém da sua família pegue a doença que pode levar à morte, essas pessoas foram criando um grau maior de ansiedade e de depressão. E isso acabou envolvendo, inclusive, crianças. Tem crianças que, aos 2 anos de idade, desde que iniciou a pandemia,
uma das coisas mais gostosas seria sentar no colo do vovô, no colo do papai, né? E com esse advento de pandemia, essa prática tornou-se muito mais dificultada. Então nós estamos vivendo uma época de pandemia que está causando um aumento muito grande de doenças mentais e psicológicas. O indivíduo, para ser tratado como um todo, conforme a Organização Mundial determinou na sua definição de saúde, é uma saúde mental, física, psicológica e social. Para ser tratado como um todo, ele tem que ser tratado nesse âmbito da saúde mental e psicológica. Nós vimos e assistimos todo dia muitas organizações, ONGs, associações, grupos de apoio, etc., para várias doenças, patologias que aparecem. Então tem o AAA para os alcoólatras, tem grupos de apoio para os dependentes químicos, tem grupos de assistência e apoio e terapia ocupacional para portadores de câncer em fase terminal. Enfim, para todas as patologias e doenças existe alguma assistência um pouco diferenciada. E eu não observei, não vi, talvez tenha, mas eu desconheço, algum órgão que cuida da ansiedade e da depressão, né? Duas doenças que já existiam antes, mas que aumentaram muito com a pandemia. Então não tem nenhuma organização. O que se faz com o doente mental, o ansioso e o paciente depressivo? 2 encaminhamentos apenas, né? Encaminha ao psicólogo, encaminha ao psiquiatra e só. O psiquiatra vai passar os medicamentos que a pessoa não vai automaticamente, muito difícil, curar-se da depressão, mas ele vai ficar um pouco dopado, vai ficar um pouco sedado com aqueles medicamentos de tarja preta e que ele passa a aceitar aquela condição que ele está tendo de depressão, né? Ele fica, não estou nem aí, tomei um remédio, dormi bastante, dormi a noite inteira, dormi o dia até meio-dia, né? Estou tomando um medicamento que estou ficando mais calma, mais tranquilo e tal. Mas a patologia de fundo, que é a ansiedade e a depressão, de que ele é portador, não está tendo o cuidado necessário. O objetivo da conferência municipal, e depois tem a conferência nacional, a conferência estadual e a nacional a posterior, é buscar formas, se não de eliminar, mas pelo menos de controlar e diminuir a incidência desses casos e a melhora desses casos de ansiedade e depressão. Mas na saúde mental e psicológica não existe nenhum programa específico nesse sentido. A conferência tem por obrigação de discutir o problema, debater o problema, encontrar a gravidade do problema, mas apresentar alguma sugestão que possa vir a ser utilizada posteriormente nesse controle da ansiedade e da depressão, que foi desencadeado automaticamente, maior intensidade nesse período que estamos vivendo de pandemia do coronavírus. De repente, os órgãos governamentais que cuidam da saúde pública do Brasil, eles dão mais importância àquelas patologias que podem levar a óbito, né? Um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral que é um derrame, né? Um AVC, esses casos, hipertensão e diabetes, que pode evoluir também para óbito, qualquer doença que pode levar a óbito, enquanto que ansiedade e depressão não tem uma estatística de óbito significativa que possa estimular os órgãos públicos a olhar com mais cuidado e encontrar formas de controle, né? Eu deixo aqui nessa conferência municipal de saúde mental uma fala de eu nem conheço, chama Alex Cavalcante, né? Ele colocou: pensamento gera sentimento. Claro,
destrinchando essa frase que pensamento gera sentimento, não existe pessoa que mais pensa do que o ansioso e o depressivo. Eles passam todo o dia, a noite, a semana, o mês, martelando na cabeça, pensando em alguma coisa. E como o pensamento gera sentimento, é lógico, se você começar a pensar numa pessoa com carinho, com amor, deve alguma coisa, a pessoa te fez algum favor, você gosta dele, vai te gerar um sentimento de gratidão, você gosta dessa pessoa. E o contrário também, o pensamento de uma pessoa, né, que você não gosta, que te fez mal, que possa vir a te fazer mal, né, vai gerar um sentimento de rancor, vai gerar um sentimento de ódio. Então, o pensamento gera sentimento. Se você pensar só em doenças, você pensar só em dor, esse pensamento vai gerar doença e vai gerar dor. Então, todo pensamento gera sentimento. E as doenças, ansiedade e depressão, que são as doenças psicossomáticas, mentais, do psicológico atingindo o organismo, eles vão causar, né, todo pensamento vai causar o sentimento daquilo que você está pensando. É por isso que os ansiosos e depressivos têm uma péssima qualidade de vida, porque eles sentem muito mais, eles perdem aquele bem-estar que foi definido na saúde, né? É o bem-estar físico, psíquico, social. Então eles perdem aquele bem-estar em função de estar sempre com um problema, pensando num problema e sentindo aquele problema, porque o pensamento gera o sentimento. A saída, ou a tentativa de saída, que nós não vamos conseguir no município como Rio Branco ou qualquer outro pequeno município, ter uma saída para esses casos. Mas nós podemos lançar uma ideia para que no futuro, né, sendo abraçada essa ideia por Estado, sendo abraçada essa ideia pela Federação, aqui como foi abraçado o SUS, que o SUS criou-se assim, do nada em 1986, eu participei das conferências de criação do SUS, né, de um projeto que tinha em Fortaleza, no Ceará, e que foi feito no nível nacional e acabou se criando o SUS, que é um sistema de atendimento dos melhores até hoje e tem as suas falhas, claro, como todos têm, mas é um excelente meio de atendimento da população sem custo. Agora, para a gente conseguir fazer para que o ansioso e o depressivo, o doente mental, o psicológico, diminua a incidência, o seu sofrimento e que não fique apenas encaminhado ao psicólogo e ao psiquiatra, tomando remédio controlado para dormir de tarja preta e conversando meia hora, 40 minutos com o psicólogo para se desabafar, né? Que tal uma associação ou uma organização de nível municipal, que depois poderá se estender em outros níveis de Estado e Federação, em que possa se fazer reuniões. Nós temos no Rio Branco, eu não sei o total, eu não tenho uma estatística, mas por atendimento de pessoas, eu sei que se consegue reunir no mínimo 30 a 40 pessoas portadoras dessa síndrome de depressão e de ansiedade, né? E que se reunindo pode-se organizar uma terapia de grupo. A terapia de grupo, ela funciona muito bem, porque a terapia de grupo você vai expor os seus problemas para outras pessoas, ouvir os problemas da outra pessoa, fazer uma interação entre elas, né? E vai conseguir ajudar a solucionar o problema da ansiedade e depressão, não solucionar totalmente, porque a ansiedade e depressão já existe há muito tempo, mas pelo menos evitar que suba nesse grau que subiu durante essa pandemia. Aí fica a ideia, porque é a ideia da conferência, apresentar uma proposta, né? Então fica apresentado nessa palestra minha de que poderia ser criado um grupo nesse sentido para um tratamento mais específico. Isso levado para as secretarias estaduais, para a Secretaria, Ministério de Saúde, né, pode se organizar de forma a prestar um atendimento no município, no estado e na federação para essas pessoas
que conseguiram e contraíram, né, essas patologias que foram aumentadas durante a pandemia. Eu sempre falo que a pandemia fez uma coisa estranha, né, com o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro, também do Brasil, né, devido a excesso de casos e excesso de mortes de pessoas da nossa convivência, e nós começamos a nos contactar com as outras pessoas de forma, aquele abraço carinhoso que existia não tem mais, é um oi, tudo bem, né? Aquele aperto de mão, né, do amigo, do parente que você não vê há muito tempo, foi trocado por um punho fechado, às vezes, atualmente, não sabe se dá um sopinho, não sabe se aperta a mão. A hora que vai chegando as duas mãos, o que está com a mão aberta fecha, porque o outro está fechado, o fechado abre, gera aquele constrangimento, porque não sabe se pega, não sabe se não pega, não sabe se cumprimenta, não sabe se não cumprimenta, e nós ficamos isolados, né, das pessoas que mais gostamos, com medo de levar a doença para eles e com medo de pegar a doença nós. Isso gera um sentimento muito grande de ansiedade e depressão. E que se ela for evoluindo dessa forma que está, sem os devidos cuidados e atenção do poder público, nós teremos um aumento cada vez maior desses casos. E com isso, o que nós teremos? Uma diminuição da mão de obra, porque a pessoa vai estar com ansiedade e depressão afastando-se do trabalho, um aumento do trabalho para aqueles que vão cobrir as pessoas que se afastam, que já se afastam pela própria suspeita do corona, também por quadros de ansiedade e depressão, e sobrecarrega, é a chamada síndrome de Burnout, né, o cansaço físico, o esgotamento de quem vai cobrir essas pessoas que, em função da pandemia e da ansiedade e depressão, foram afastados do seu local de trabalho. Com isso, a economia do país cai, o desemprego aumenta, a ansiedade aumenta, a depressão aumenta, a falta de dinheiro, a falta de trabalho, não conseguir levar alimento para casa. Tudo isso vai aumentando a saúde mental da população e psicológica, vai cada vez diminuindo. Então, há que se tomar medidas urgentes para tentar minimizar, porque nunca vamos conseguir solucionar definitivamente, mas se diminuir já é um grande passo. Se você não consegue uma cura, você conseguir eliminar o sofrimento já é uma grande vantagem. Então, nessa conferência municipal de saúde mental de Rio Branco, fica registrado na apresentação da conferência, fica registrado qual é o que a conferência pode contribuir para a saúde mental. A formação de um grupo que vai tratar de ansioso, que vai tratar de depressivo, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, e que a gente possa contornar a maioria desses problemas. Eu queria dizer que nessa política de saúde mental, que sempre foi incompleta, né, em função até de repente de não ser uma doença que traga, né, óbitos em quantidade, que senão estava todo mundo apavorado. Ansioso depressivo está suicidando 8 por dia, então nós vamos ter que tomar uma providência e tal. Mas como não tem esse fato, então não se toma a devida providência. Mas se tomar a providência, nós vamos eliminar o sofrimento. E a função da saúde, a função do médico, a função dos agentes de saúde, a função dos enfermeiros, a função dos hospitais, dos PSF, das UBS, é diminuir o sofrimento das pessoas. Se você não conseguir uma cura, mas se der uma boa qualidade de vida, você já está cumprindo o seu papel. Eu gostaria de agradecer, eu acho que o tempo mais ou menos previsto é esse mesmo, né, para a gente não se alongar muito, que existem mais palestrantes. Essa conferência é feita em vídeo em função do protocolo. Essa conferência vai trazer substanciamento para que o município tenha alguma ideia a apresentar para o Estado e esse para a Federação. E que o Sistema Único de Saúde, que nossos governantes,
que sempre levaram a saúde como carro-chefe de todo mundo, né? De vereador a presidente da República. A saúde é a menina dos olhos de todo mundo, né? Eles vão entrar numa campanha política, vão entrar num sistema de administração pública, sempre levando essa mensagem. A saúde é prioridade. Então nós vamos cobrar dos órgãos públicos, vamos cobrar dos ministérios, vamos cobrar do SUS essa promessa que sempre é feita, de que a saúde é prioridade. Ela tem que ser prioridade, começando dos pequenos municípios para atingir o Brasil inteiro. Quero agradecer aos organizadores o convite para essa palestra e dizer a todos que estamos na linha de frente de atendimento e de tratamento das pessoas. Estamos juntos para a gente consiga diminuir a quantidade muito grande de ansiedade e depressão que aumentou, tem aumentado e vai aumentar, porque nós não estaremos livres da Covid por muito tempo. Então nós estamos pensando no futuro. Se a gente cortar agora, teremos muito menos casos de sofrimento por essa doença simples, mas que gera um grande sofrimento às pessoas, que é a ansiedade e a depressão. Um bom dia a todos, meu muito obrigado.